direito ou do esquerdo? Hoje vamos entender como a superaudição dos quadrinhos funcionaria. Vamos começar com a superaudição e os sentidos animais do Wolverine. Nossa audição é na verdade um sentido de tato, mas muito mais refinado. Para ouvirmos o som viajando pelo ar, precisamos primeiro captar ele pela orelha, deixar ele entrar pelo ouvido externo e ampliar as vibrações, as ondas sonoras com o tímpano. O tímpano faz contato com 3 ossos realmente pequenos, o martelo, a bigorna e o estribo, que chacoalham ampliando o som para vibrar o ouvido interno. Essa vibração chacoalha o líquido que transmite a onda sonora pela cóclea. A cóclea que é formada de células ciliadas bem delicadas que sentem a vibração, daí a noção do tato. Conforme ficamos mais velhos, as células ciliadas morrem e perdemos a capacidade de ouvir em certas frequências. Veja o excelente vídeo do WhatsApp Science para testar o quanto de audição você já perdeu. Já o Wolverine continuará ouvindo todas essas frequências. Podemos aplicar uma física universal para saber quais são as suas limitações. O som viaja como vibrações no ar, o que quer dizer que ele não poderia ouvir fora da nossa atmosfera, e que depende da velocidade do som, que viaja no ar a 1.234 km por hora. Se alguém gritasse para ele em Paris e Metrópolis ficasse em Nova York, o som demoraria mais de 4 horas e meia para chegar. Alguém caindo de um prédio de 30 andares teria 4 segundos e meio para gritar. E o Super precisaria estar a menos de 1,5 km para ouvir o começo do grito antes do plaft acontecer. Imaginando que ele ouviu um grito a tempo de fazer alguma coisa a respeito, ainda precisaria saber de onde veio o som. Nós identificamos a fonte de um som pela diferença de intensidade e tempo entre um ouvido e outro. Uma diferença de menos de 1 milésimo de segundo que o som leva para percorrer entre um ouvido e outro, que nós chamamos de distância interaural. Uma diferença de tempo que dita a distância, como a minha apresentação na abertura. É assim que os sons binaurais dão a impressão de terem 3 dimensões. Nossa percepção tende a ser em 2 dimensões, o que vem da direita ou da esquerda, por conta da posição, o demolidor e a sua ecolocalização. Afinal, não é só a luz que pode ser refletida de objetos. Pessoas são capazes de usar sons e o padrão de eco ao seu redor para se localizar, especialmente se não precisarem processar informações visuais. Como o cego Daniel Kish vem ensinando a centenas de outros. E como o Homem Sem Medo faz para se localizar, mas com uma diferença. O ecolocalizador mais habilidoso conhecido, Ben Underwood, demonstrou que precisamos de uma fonte de som. Ben precisou remover os seus olhos com 3 anos de idade por causa de um câncer retinal, o mesmo que acabou o matando aos 16 anos. Ele aprendeu a emitir estalos com a boca e usar o eco dos estalos para reconhecer objetos e o espaço ao seu redor. O curioso é que se localizar pelo ouvido é uma coisa tão diferente do que estamos acostumados que Lázaro Spallanzani propôs ainda na década de 1790 a ecolocalização. Ele viu que morcegos precisavam das orelhas e não dos olhos para se direcionar no voo, mas ninguém aceitou. Só em 1938 que um aluno de graduação, Donald Griffin, resolveu usar detectores ultrassônicos para ouvir morcegos. Hoje sabemos que além deles, baleias e até aves como os pássaros do petróleo podem usar a ecolocalização, mas estão longe de terem a boa resolução de espaço que o demolidor precisaria para saltar entre telhados. Isso porque só os morcegos soltam gritos em várias frequências de ultrassom que muitas vezes nós não podemos ouvir. Senhores gritos, aliás, que chegam a mais de 120 decibéis, o mesmo que uma maldita vuvuzela a 1 metro do seu ouvido. Tanto que os morcegos que têm a ecolocalização mais bem desenvolvida entre os animais precisam desligar o ouvido enquanto gritam para não ficarem surdos. O demolidor